Câmara Livre, toda semana, a gente troca referências sobre trajetórias de vida. E a partir das experiências das nossas conversas com os nossos convidados, a gente quer oferecer você, quem sabe, uma oportunidade de olhar o mundo ao seu redor. Se você está com algum nível de dificuldade, algum obstáculo, ou se você quer enxergar esperança no olhar daqueles que estão ao seu lado. E se não tiver, a gente quer proporcionar através desse bate-papo esta oportunidade na nossa missão pública aqui no Câmara Livre. Por isso a gente agradece ao Lucas Andrade Fonseca por ter vindo conversar com a gente e trocar essa experiência conosco. Tudo bem, Nelson. Esse é o objetivo da gente estar aqui, para levar para as pessoas que estão assistindo que existe uma saída, existe uma solução para os problemas que elas estão passando. Para a gente entender a dificuldade dos outros, a gente precisa ter uma relação de empatia, né? E entender, às vezes, a nossa própria história. À medida que a gente vai conversando sobre o help que está na camiseta do Lucas aqui, não te julgo, te ajudo. A partir desta frase, a gente vai tentar desenvolver um raciocínio para que, quem sabe, você ouça a gente. Não por nós, mas pela tua vida do outro lado. Você nasceu em São Paulo. Como todo migrante, a gente tem aqui no interior aqueles que vieram das suas trajetórias, as famílias buscando dificuldades. Ao falar um pouquinho da gente no nosso recorte, a gente vai estar falando também com o jovem do outro lado lá. Você fez andanças por um monte de lugar. Isso talvez seja importante porque você teve uma condição ou um despertar espiritual que fez com que a sua trajetória pudesse o colocar agora na frente de ajudar aqueles que estão lá. Mas por onde você andou? Primeiramente assim, antes da gente chegar aqui no Help, antes da gente chegar onde eu tô, quando eu nasci em São Paulo, toda aquela coisa, eu entendo e sei um pouco do que eles passam hoje, a pressão da sociedade, enfim, os desafios da juventude, tudo isso a gente passou. Tô com 30 e poucos anos já, né? Então, só que antes da gente chegar aqui eu enfrentei problemas como depressão, como vício, eu enfrentei problemas comigo mesmo, de autoconfiança. Só que, como você disse, foi um despertar. E esse despertar trouxe a gente para o Help, onde a gente foi ajudado e hoje a gente está aqui como voluntário para ajudar outras pessoas também. Porque faz diferença, não que aqueles que tenham tido a sorte de não ter dificuldades na vida não estejam habilitados para isso, mas de você conversar com o jovem, que é o público majoritário aí do programa, ou do projeto, e você entender o que ele está dizendo também pelo sentimento, tipo, eu passei por isso. Por isso. Porque assim, quando a gente fala de algo que a gente viveu, a gente sabe. Então eu posso falar para o depressivo, eu posso falar para o viciado, para o ansioso, eu posso falar para qualquer tipo de jovem que está ali vendo a gente, que esse problema que ele está vivendo tem uma solução mesmo. Porque eu passei por isso. E a gente sabe por onde começar a vencer e sabe como vencer. Então, como você disse, Nelson, é o público que mais vê a gente. Talvez ele está vendo a gente pensando assim, será que hoje eu vou ouvir alguma coisa que vai me ajudar? Então você vai ouvir sim. É só você continuar que você vai aprender. E na experiência, nos resultados, porque hoje a gente enfrenta esse desafio da geração mais depressiva, a geração mais ansiosa, a geração mais pressionada, a geração mais confusa, a geração de jovens que a gente tem hoje, infelizmente, é que está mais perdida. Mas hoje a gente vai levar essa luz para eles. Quando começou o Help, qual é a ideia original? O Help começou para trazer para esses jovens que estão sofrendo uma solução. Mas por que começou? Porque a gente viu e percebeu, antes mesmo da pandemia, em meados de 2016 para 2017, que esse número de jovens com problemas de depressão vinha aumentando gradativamente. Em matemática tem a famosa PA e PG. Não sei se alguém vai se lembrar disso, mas tem aumentado em PG. Hoje, numa sala de aula, 90% dos alunos tem algum problema emocional, psicológico. De cada 100 alunos que a gente faz uma palestra, e depois a gente vai mais a fundo sobre isso, 90 relatam problemas. 90 relatam problemas graves. Então o Help vem daí. Por isso que o nome do programa é Help, que é socorro. E por isso que o socorro fica ainda mais dimensionado, porque a progressão geométrica, usando o PG, né, do Lucas aqui, ele tem uma multiplicação numa velocidade, um não vira só dois, né? Porque 2 vira 4. Depois vira 8, 16, 32 e assim vai. E aí quando a gente tem uma multidão de gente do lado pedindo socorro. Não, é impressionante, porque assim, é impressionante e preocupante.
porque a coisa está tomando proporções que se a gente que faz parte da sociedade não fizer algo, aonde a gente vai parar? Então, o programa HELP foi fundado para isso. Hoje já são 7 mil voluntários no programa, espalhados pelo Brasil, e também tem núcleos em vários continentes, temos na Ásia, temos na Europa, nos Estados Unidos. Nós tivemos agora, no dia 24, aqui a passeata do Mega HELP, onde a gente reuniu 600 voluntários aqui na cidade de Bauru. Fizemos a passeata, montamos lá o cantinho de desabafo, onde muitas pessoas que passaram ali, independente de jovem ou não, jovens, adultos, mães, pessoas de todas as faixas etárias, foram lá buscar um aconselhamento, foram lá buscar um alento, porque a dor é muito grande. Agora, tem uma questão inevitável, infelizmente, em PG aí, talvez ao quadrado, né? Para usar a matemática ao cubo. Porque até a pandemia, nasceu em meados de 2017, você tinha uma demanda já desta geração, que é a própria da geração. Mas ela se aprofundou muito mais em função da crise sanitária, das inseguranças? Aumentou mais ainda. Por quê? Porque a pessoa está em casa, ela não podia sair. Então, o primeiro dia, o segundo, aquela coisa, a curiosidade, por que está acontecendo, mas quando uma pessoa está com ansiedade, depressão, e ela está confinada, ela já tem uma prisão emocional. Então, ela fica dentro de casa, a tendência é piorar. Tanto que muitos, quase 30%, relatou que o estado de depressão, de ansiedade, aumentou. O número de melhoras foi 3%, 4% no máximo de pessoas que conseguiu melhorar. Mas 95% piorou. Piorou por quê? Porque dentro de casa, sem trabalho, ou então passando por problemas dentro de casa, tem muitos jovens que já sofriam com problemas familiares, já estavam com depressão. Aí ele fica dentro de casa. Ficou acentuado. Ficou dentro de casa com, às vezes, um pai, uma mãe, não que seja ruim, mas que é insensível à condição dele, ou porque não sabe, acabou piorando. Então, veio coisas piores como automutilação, o número de tentativas de suicídio aumentou. Aqui mesmo nas escolas de Bauru, a gente conversa com alunos, que a gente faz as palestras, e alunos que já relatou 4, 5, 6 vezes tentativas de suicídio. E nós não estamos falando de pessoas de 25, de 30 anos, nós estamos falando de garotos de 14, 15 anos, meninas de 13 anos. Então foi bem difícil. Isso dá dimensão para as pessoas acordarem ainda, aqueles que não têm, que essa geração pede muito mais socorro agora, já pedia. É uma geração que vem agora que eles não têm perspectiva do amanhã. A ansiedade até tem um paralelo. Depressão é estar presa ao passado, a coisas ruins que lhe aconteceram. E ansiedade é ter medo do futuro. São dois problemas que parecem diferentes, né, mas causam o mesmo mal. A pessoa não consegue sair do lugar. Então a gente tem hoje uma juventude que tem medo do amanhã. Uma juventude que não sabe mais o que fazer. Então, como eu estava até relatando com você antes do programa, a gente vê uma garota de 13 anos que fala que não tem sonho. Como que uma garota de 13 anos não tem sonho? Aí, se você levar em conta os conflitos que ela trouxe lá da formação dela, do núcleo familiar, se estiver desagregado, exatamente, é uma bomba relógio então, emocional. Aí uma garota dessa, um jovem, vai lá, a gente fala com ele, então, já está com automutilação, já tem medicação prescrita para ansiedade, para controle emocional. Eles te contam por que você cortou o teu braço tantas vezes? O que te levou a isso? Tá bom, tem um vazio dentro de você, mas... Mas é assim, eles sentem tanta dor emocional que eles preferem se cortar, sentir uma dor física para esquecer por um breve momento aquela dor emocional. Então eles se cortam. Só que o que acontece? Depois vem a culpa. Então aquela dor emocional, aí ela se multiplica mais ainda. Então imagina esse ciclo. Eu estou sentindo dor, eu me corto, fico culpado, a dor aumenta, aí então eu tenho que me cortar mais, aí eu me culpo mais ainda. Então eles ficam num ciclo. E esse ciclo vai cada vez a um ciclo do terror, onde infelizmente muitos jovens vão tentar o suicídio, muitos jovens ou então vão procurar uma substância, uma droga, alguma coisa para tentar se desligar, desconectar. Saio da dor emocional e vou para a física, como se o físico não tivesse interação, né? Que é óbvio que tem, e fico mantendo o ciclo vicioso. Um ciclo vicioso, só que é assim, vamos imaginar uma espiral. Começa pequenininho, daqui a pouco vai
aumentando. Assim como uma espiral, se você for olhar, ela não tem fim. Ela vai até um ponto crítico. Lucas, agora você falava de uma outra coisa importante aí, da questão do help. A gente vai conversando ao longo do tempo para as pessoas irem compreendendo com a gente a importância, inclusive, de se engajar nisso, olhar para dentro de casa lá, observar os seus filhos, os seus amigos que estão próximos, os pais, os tios, todo mundo. Né? É uma questão da família aí, de passar a despertar isso, e tomara que a gente consiga passar isso para eles do lado de lá. Você tem o confinamento, tem dentro de casa, tinha já uma tristeza interna de confinamento nesses jovens. É isso que você tem ouvido dele? Quando você chega para uma menina de 13 anos, ela fala assim, eu não tenho sonhos. É porque assim, cada um tem uma raiz. Muitos a raiz dos jovens adolescentes são problemas familiares. Outros são algumas frustrações pessoais. Por exemplo, um rapaz que foi fazer um teste de futebol e ele não passou no teste, uma vez, duas vezes, então ele começa a se sentir frustrado, começa a não se sentir capaz. E dentro da escola, infelizmente, a cultura que a gente foi desenvolvendo, sem perceber, a cultura de, para mim me sentir melhor, eu tenho que colocar o outro para baixo, que daí vem o bullying. Então é um colocando o outro para baixo, então vem baixa estima. E a dificuldade que a gente encontra na maioria dos lares, a dificuldade econômica. Então o pai, a mãe está sempre nervoso, sempre preocupado com o que vai ter amanhã para comer, se vai ter o dinheiro para pagar a conta, se vai ter... Então isso começa a sobrecarregar no jovem, no adolescente, então, e eles não têm estrutura para lidar. Eu posso falar porque um dia eu lidei com isso. Eu comecei a desenvolver o transtorno depressivo por uma situação, na época meu pai ficou sem trabalho, e eu me vi com aquele peso de ter que ajudar em casa. Então, e eu não tinha estrutura para isso, eu não era um chefe de família. Tem uma dificuldade, que a gente fala com os psicólogos, de lidar com frustração, em algum nível. Exatamente. E aí a gente começa, então no meu caso foi aumentando aquilo ali. Então eu procurei válvulas de escape, como o vício, relacionamentos, mas isso não vai resolver. Porque o que estava tendo problema, hoje eu entendo, antes eu não entendia. É porque a minha mente não estava preparada para aqueles tipos de responsabilidade. Mas no teu caso, qual foi o despertar? Porque a gente falava que, puxa, a gente percebeu na igreja que tinha alguns jovens lá que vinham, mas a gente estava preocupado com a multidão que está lá fora e que não vem. O meu despertar foi assim. Quando eu cheguei no ponto crítico, que foi do vício, que foi da angústia, da tristeza, o ponto de chegar na mesa de trabalho, sentar e não conseguir apertar uma tecla no computador. Sentava e chorava. Então, eu até agradeço muito, porque os meus patrões, não foram patrões, eles foram humanos. Então, eles me tiravam da mesa, me levavam, conversavam, me ajudaram muito. Mas foi uma pessoa específica que me apontou, falou assim, olha, se você não se cuidar, daqui a pouco você vai querer tirar a sua vida. Alguém estendeu a mão. Exatamente. E essa pessoa me conduziu, foi onde eu fui para a igreja, conheci as coisas de Deus, mas eu conheci também o meu valor próprio. Eu comecei a entender que eu tinha que colocar as coisas no lugar. Que por mais que exista a parte espiritual é uma base. É uma base que tem que existir na vida da pessoa. Porém, se eu também não começar a me organizar mentalmente, não começar a me valorizar, a me cuidar, entender as coisas, consertar aqui a cachola, vamos dizer assim, não tem como a gente ir. Porque às vezes a pessoa fala assim, igual eu já ouvi, depressão é falta de Deus. Não, depressão não é falta de Deus. Tem muita gente que está com depressão que acredita em Deus. Só que não adianta ela acreditar em Deus se ela também não aprender como lidar com os sentimentos. Claro. E o HELP, ele ajuda o jovem, o adolescente, a lidar com os sentimentos, a lidar com os pensamentos, a lidar com essa batalha que ele enfrenta todos os dias. Aí tem uma frase, e por isso que agora você vai entender por que eu quis trazer você para esse ambiente mais concentrado. Às vezes a gente fazia entrevista no dia lá, que estavam todas as homenagens do público, né? Que é para ficar dirigido mesmo. Aí você fala, o jovem, mesmo com uma base espiritual, e infelizmente tem muitos que não as têm, aí é muito pior, né? No sentido de como é que está esse rodeio aqui dentro, mas eu vou voltar para cá. Aí você compreende o significado desta frase para o sucesso, para o êxito do programa, dessa relação. Não te julgo, te ajudo. É porque assim, se a gente for olhar e for querer pré-julgar alguma coisa,
Então a gente já vai estar piorando o problema da pessoa. Eu posso lidar com um jovem que não acredita em Deus, que não acredita em nada, que ele é um ateu, mas eu vou conseguir ajudar ele. Porque eu vou ensinar ele a organizar os pensamentos dele, eu vou ensinar ele que ele tem um valor, porque isso é do ser humano, a pessoa tem que descobrir, e querendo ou não, eu estou levando Jesus para ele de uma forma que ele nem sabe, porque Jesus ensinou o amor próprio. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, eu não consigo te amar se eu não me amar. Sim. E eu não preciso falar de Jesus, de Bíblia, de nada, mas eu só ensino ele a praticar. Até para ele não criar uma eventual resistência Exatamente. de contato ali, Como estratégia. Como tem outros que chegam e falam assim, olha, eu busco a Deus, tudo, mas eu não consigo lidar. Então a gente soma as duas coisas. E é por isso que o Help é um projeto completo, ele atende a todas as pessoas, a todas. O que você ouve para a gente colocar no nosso contexto aqui? Lógico, está em contato com jovens, está na escola, lá conversando, está nos programas com essa imensidão de voluntários no contato direto de não te julgo, te ajudo. Agora, tem a relação de alerta com os pais nessa história, aqueles que estão próximos. O que esse jovem fala em relação ao ambiente da casa dele? Quando já não tem alcoolismo, droga também, lá aí é muito pior. Mas às vezes tem pais bons lá, mas que não estão observando. Os pais hoje, eu acredito, até por ser uma questão de geração, se a gente for pensar, a nossa geração, a gente não sabia o que era depressão. Não existia alunos com crise de ansiedade na sala de aula, a gente não tinha ideia do que era isso. Então, essa geração que se tornou pais, muitas vezes eles não compreendem. E por mais que sejam bons pais, eles não conseguem lidar. Porque lá no fundo, muitos pais ainda pensam, isso é uma coisa passageira. E o jovem que está passando por isso, é o que eles relatam, eles tentam se abrir com o pai, tentam se abrir com a mãe, só que a mãe acaba sempre levando assim, não, isso vai passar, sabe? Como é que é o termo que eu posso usar? Não é desvalorizar, mas é minimizar o problema do filho. Então, fica um alerta aos pais, se o seu filho quer conversar, se o seu filho está com problema de ansiedade, então seja amigo, seja companheiro, escute ele, porque não é um problema pequeno. Pode ser pequeno para quem está de fora, mas para quem está passando é muito grande. É muito grande mesmo. E aí a gente comentava sobre isso. Aí ele está em confinamento em casa, em confinamento com a questão do pai. Parece um paradoxo, né? Que a gente chama de um contrassenso. Aí fala, peraí, mas eu tenho reclamação, boa parte dos jovens ou das famílias, que eu nunca tenho tempo para conviver com meu pai. Tudo bem que ele estava numa situação lá, sem minimizar aqui, né, para não ficar fazendo falsas ilusões, de às vezes de desemprego, você falou, que está lá dentro de casa, preocupação com a comida do outro dia. Mas ele estava lá próximo e distante ao mesmo tempo. Exatamente. E aí que vem também uma outra coisa da cultura de hoje, a questão da internet. Porque hoje em dia, se você ir num restaurante, você vê uma família, mas todo mundo está com o celular na mão. Eu até vi esses dias algo engraçado, mas... É impressionante isso. Um restaurante que dava 10 reais de desconto para a família que sentasse e colocasse o celular numa caixinha lá que era lacrada. Que então, legal. Uma família que fosse reunida, se todo mundo sentasse, conversasse, comer, sem ver o celular, ganharia um desconto. E eu achei legal essa ação. Por que isso? Porque hoje os pais também entraram no mundo digital. Hoje as pessoas, todo mundo usa. Então, elas estão ali. Tá numa pandemia, como a gente passou. Tá em casa, não pode trabalhar, não pode fazer nada. Aí o que a pessoa faz? Vou sentar agora no sofá e vou no celular. Aí o pai senta e vê o celular. A mãe, porque cada um vive no mundo. Um tá comendo no quarto, outro tá na sala. Exatamente, não tem diálogo. Acho que as casas têm 3, 4 televisão hoje, quem pode ter. Não, e eu já falo, até a televisão, coitada, tá abandonada, porque hoje em dia é o celular todo o tempo. De fato. Eu até brinco nas palestras, eu falo assim, antes de começar a palestra eu vou realizar uma cirurgia de amputação. Eu vou amputar essa parte do seu corpo que chama celular. Boa. Porque hoje a gente acorda, não tem um despertador, é o celular. A gente primeira coisa que a gente faz muitas vezes é checar as mensagens, os recados, tá tudo aqui. Então, e dentro de casa o jovem quer falar, mas ele vai lá, quando ele vai falar ele vê a mãe. Ele já fica inibido. Sim. Ou então até fala, aí a mãe fica, entendi. Não, vai passar. Ou ele mesmo tá tão viciado em usar que ele também nem ouve o que tá do lado. Né? Exatamente. E às vezes a mãe, que não é ligada a isso, percebe que o filho não tá bem. Filho,
Não, mãe, calma aí, tô jogando, tô não sei o quê, tá aqui. E é muito difícil. Aí você fala sobre essa questão de tentar compreender tudo sem julgar, né? Que, de novo, vou repetir a base disso, mas é importantíssimo para esse reforço. E eu tenho que perceber nesse contato com esse jovem, nesse contato de trabalho que você está fazendo, né? Estou tentando imaginar no seu lugar aqui, de tentar compreendê-lo do que está para trás, né? Que é uma parte das inseguranças em relação ao que está para frente, e ele fica ali sem perspectiva. Por isso que a gente tem o cantinho do desabafo. Embora tenha esse nome, as pessoas pensam que é só para desabafar. Não, mas é uma orientação. Porque o trabalho do Help é descobrir as raízes, porque se a gente entende a raiz do problema, a gente consegue apontar uma solução. Por exemplo, como eu estava relatando, né? Eu fiz uma pergunta básica. Falei, moço, qual é o seu sonho? Não tenho sonho. Eu só fiz ela pensar. Mas você gosta de animal, você gosta de pessoas, você gosta de comida, você gosta de esportes. E fui fazendo perguntas básicas. Então, e no final da conversa, ela saiu dali falando assim, eu tenho um sonho, ser psicóloga. Poxa, ela podia ter falado veterinário, né? Veterinário, ser um atleta, uma ginasta. Mas a gente só faz o jovem entender, e não só o jovem, porque o foco é os jovens. Mas qualquer pessoa que procurar a nossa ajuda, a gente vai sentar, vai ouvir e a gente vai fazer, vamos dizer assim, um raio-x da alma, da mente daquela pessoa. E como a gente já tem experiência com muitas pessoas que venceram, e a gente sabe, e também a maioria, se não dizer 99% dos voluntários do HELP, são quase 7 mil no Brasil, todos eles passaram por alguma coisa. Desde conflitos familiares até tentativa de suicídio, e superaram isso. Então não seria exagero pelas experiências que você já tem acumulado aí, embora muito jovem, mas só desse fruto de observação, que a tecnologia que nos premia com um monte de facilidades também pode nos escravizar? Escraviza. Não só escraviza, como vicia, faz mal pro emocional, pro psicológico. Por exemplo, você pega ali, não estou julgando, não estou criticando, mas você vê lá, tem uma moça que ela é modelo, o trabalho dela é influenciadora digital. Então ali ela recebe para divulgar um produto, um creme, uma marca de roupa, é o trabalho dela. Só que o trabalho dela, por outro lado, exerce uma pressão no jovem. Então aquela moça que vê aquela modelo que tem um cabelo tal, e ela pensa, poxa, mas o meu cabelo não é igual ao dela. E aí ela olha ali, aquela modelo ganhou por aquela fotografia 20 mil curtidas. Aí ela vai para a escola e às vezes o menino fala, você é feio, não sei o quê. Então tudo isso se multiplica, dimensionaliza de uma maneira tão grande que ela começa a pensar, eu sou feia, eu nunca vou ter ninguém. E aí ela começa a entrar, porque ela vê na rede social outras realidades. Que às vezes é um trabalho da pessoa, mas esse trabalho exerce uma pressão. Então, a rede social, a internet hoje tem colocado muita pressão sobre o jovem, porque eles não entendem que é um processo. Até vi um relato de um cantor, e ele tem uma caixa lá na casa dele, eu achei muito interessante. E nessa caixa ele guardava vários e vários comprovantes. E aí aqueles comprovantes eram de depósito de R$10, de R$20, de R$30. E ele falou assim, hoje eu tenho um carro importado, eu tenho uma mansão, tenho o meu sucesso, tenho isso, tenho aquilo, mas tenho músicas reconhecidas, mas o meu maior troféu é esse. Porque quando eu comecei, era esses cachê, né, que fala de R$10, de R$20, de R$30, R$50, e isso daqui foi o que me fez. Só que aí o jovem vê que ele tá lá em cima, fala assim, poxa, eu vou ser igual ele, só que não entendeu o processo dele. E os jovens não entendem isso. Isso você falou de uma outra coisa importante, que é a preparação desse trabalho, né? Enfim, porque uma coisa é você ter a disposição de ser um voluntário, querer ajudar. A outra é você compreender todas essas formulações aí que são do mundo da psicologia, né? De você ter o mínimo de tato e estratégia para poder fazer a abordagem. Porque assim, se a gente chegar de uma maneira ofensiva, ele já sofre. Então por isso que a gente chega assim, ó. Pode falar, desabafa. A gente deixa eles falarem. E esse tato que você falou é a compaixão, mas esqueci aquele termo empatia. Empatia. É empatia. Sim. Porque a gente, vamos dizer assim, a gente foi formado na raça, né? Capacidade de se pôr no lugar do outro. Exatamente.
E a gente foi formado nessa questão de ajudar, literalmente na raça, porque a gente teve que aprender a superar. Não foi uma teoria. Então, a gente pode chegar para o jovem que está lá viciado, que está depressivo, e falar assim, olha, para o seu caso tem jeito. Ele vai falar, como? Porque eu estava no seu lugar e eu venci. Sim. Então, a gente acaba sendo um ponto de referência também. Claro. Por isso que é importante os voluntários terem as suas experiências de vida e essas experiências acrescentam na vida deles. Então, mostra para eles, poxa, se ele venceu, eu também posso o quê? Vencer. Eu também posso vencer. O que é batalha de pensamento? A batalha de pensamento é o que eu e você, Nelson, e todas as pessoas que estão ouvindo enfrentam todos os dias. Todos os dias a gente está nessa batalha de pensamento. Pensamentos positivos e pensamentos negativos. Só que os pensamentos, para quem não está bem, negativos, eles cada dia mais crescem, cada dia mais eles ganham mais força, cada dia mais eles ganham credibilidade na cabeça das pessoas. Por exemplo, uma pessoa, e foi um caso interessante, estava fazendo uma palestra na escola, olha só, um exemplo claro da batalha de pensamento. E falando que eles podem ser, que eles são capazes, que eles têm valores e tal. Eu terminei a palestra, entrou uma outra voluntária de uma escola, de uma faculdade, não me recordo agora, e falou que ia ter o vestibular. E eu estava fazendo palestra para o 3º ano, onde eles estão preparando para o vestibular. E aí, quando ela falou tudo, deu a explicação dela, eu fiquei aguardando porque a gente ia atender os jovens depois que ela saísse. E aí um rapaz que está vencendo a batalha de pensamento cutucou o amigo e falou assim, vamos lá se inscrever? E aí que entrou a batalha. Aí o rapaz falou assim, pra que se eu não vou passar? Ou seja, dentro da cabeça dele, o pensamento que ele é incapaz de passar no vestibular está maior do que a razão. O que é a batalha de pensamento? A gente ensina que o pensamento negativo ele sugere algo, e normalmente para te colocar para baixo. Mas a razão, que é o pensamento positivo, tá? Eu posso fazer o vestibular, no caso desse rapaz, e não passar, mas eu tenho que tentar. E se eu não passar, não é porque eu sou incapaz, é porque talvez eu não estudei o que deveria ter estudado. Então a gente ensina eles vencerem com a razão. Com a razão. Então a batalha de pensamento é ali. Alguém que estudou mais do que eu. Exatamente. Mas é o que eles não entendem. Sim. Antes de fazer um vestibular, eles já pensam que não vão passar. A menina já pensa que ela nunca vai ser feliz na vida, que ela nunca vai encontrar alguém para fazer ela feliz, para formar uma família. O outro rapaz que o pai nunca vai reconhecer o valor dele, que ele nunca vai prestar. Então muitos acabam indo, infelizmente, para a marginalidade, para os vícios. E é assim. Muito legal. Lucas, o que te alegra? Ajudar as pessoas. Lucas, help, o que te angustia? O que me angustia é ver as pessoas precisando de ajuda e não procurar. É isso que deixa a gente triste. O que você vê no braço de uma menina toda furada com uma gilete ou algo cortante? Desespero. Desespero. É o que a gente vê, mas a gente pode ajudar ela. O que você diz para o pai que não está conseguindo conversar com o filho? Se ele não consegue ajudar o filho, ele levar o filho para quem possa ajudar. Porque é maior, se ele não consegue, ele levando, ele vai estar provando o amor dele pelo filho. O que há de insegurança nesses jovens? O que há de insegurança? Tudo. Do amanhã, do hoje, da sua aparência, do seu emocional, do ambiente que vive, da segurança familiar. E falando nisso, infelizmente a gente encontra muitos casos de abuso dentro das próprias casas. Então, eles estão, posso dizer assim, são ovelhas à mercê dos lobos. Não te julgo, mas te ajudo. Onde você se vê em Tereza? Aonde eu me vejo? Desculpa? Em Tereza. Em Tereza? Sua mãe. Ah, sim. Aonde eu vejo minha mãe aqui? Em tudo. Porque a minha mãe sempre procurou ajudar a gente, da maneira dela, da forma dela, mas eu nunca me senti desamparado. Eu tive os meus problemas, mas a minha mãe sempre estava ali. O que você não conseguiu falar para o Luiz, seu pai? O que eu não consegui falar para meu pai? Graças a Deus, tudo que eu tinha que falar para ele eu consegui. O meu problema era fora de casa, era comigo. Como você conseguiu se encontrar? Através de um amigo. Esse amigo me apontou o caminho, me deu o help que eu precisava.
Lucas Andrade Fonseca, muito obrigado por ter feito esse exercício com a gente aqui, aberto, dirigido, como eu disse no início, para através dessa nossa conversa, de te conhecer, que entrar na sala, na casa das pessoas, para poder tentar dar nossa contribuição aqui, por menor que seja, mas com muito boa vontade e positividade para o não te ajudo ou não te julgo, mas te ajudo. Obrigado por ter vindo. Tá bom? Posso deixar um último recado, Nelson? Claro, por favor. Então, essa pessoa que está assistindo, você que está sofrendo, você que está passando por dificuldade, não sofra sozinho. Porque se você ficar recluso, se você se isolar, não vai melhorar, vai piorar. Então busque ajuda, porque ajuda existe. E o Help está aqui para isso. Amanhã nascerão flores no ar e você vai saber que ele está lá. Até o nosso próximo programa.